Olá para você que está acompanhando mais um Traduzindo F1 mais do que especial, Maxito. Bate devagar. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Traduzindo F1. E esse mês de agosto é um mês muito especial porque, parça, temos sempre o quê? Férias. Ah, não. Não, férias para nós não. Temos sempre convidados mais do que especiais e hoje não vai ser diferente, né, parça? Mas antes de falar deles, pode dar uma piscadinha aqui, ó. Piscadinha rapidinho? Não? Piscadinha aqui? Só pra fazer um suspense? Não vai rolar? Suspender. Tá ótimo. Onde estamos? Estamos na KVM Audiovisual. Muito bem. Um lugar onde a gente faz o nosso podcast, onde você pode fazer o seu podcast. Tira aí a sua ideia da cartola e vem pra cá, ó, KVM Audiovisual, @ do Instagram ou também através do site www.kvm.com.br. Além de podcast, a KVM também cuida de eventos. Então você pode montar o seu evento da sua empresa, o seu aniversário, vai que quer botar um telão para mostrar a história de sua vida. É verdade. Festas, celebrações, né, parça? KVM legal. tem tudo para vocês montarem seu evento. É isso. Mais do que devidamente apresentado. Vamos começar? Dá uma respirada. Eu se emociono Acalmar, nesses momentos, acalmar, assim, porque né? hoje o negócio aqui tá bonito. negócio Já tá viu que tá bonito. diferente, né? As cores aqui já estão mostrando, né? Mas, pessoal, o convidado de hoje, ou um dos convidados, são dois. São Eu dois. falo de um, você fala de outro, pode ser? Pode ser. Então, falar. Um dos convidados de hoje, a coisa mais importante que tem pra falar dele, sabe o que é? Ai, meu Deus. Padrinho do meu filho. Ah, Isso é muito olha como ele É começou a coisa mais fofo. importante dele. Até porque agora ele é avô, já é pai, agora é avô, tá avô fresco. Mas é um cara, né, pessoal? Agora falando sério, a gente já trouxe aqui pilotos, mães de pilotos, diretores de provas e várias pessoas envolvidas no automobilismo. E hoje a gente está trazendo aqui uma das pessoas mais importantes do nosso automobilismo brasileiro. É um cara que faz parte de uma família que são pioneiros no segmento de pinturas e desenhos de capacetes de pilotos. Um cara que, além disso, é um dos caras mais benquistos, né, no meio do automobilismo, no meio do nosso esporte. É um cara que todo mundo gosta, uma referência não só no Brasil, mas também no mundo em relação a pinturas especiais de capacete. E sem maiores delongas, já me estendi muito. Maiores do porque que além isso, já de acabou o programa, tudo, galera. é um grande, é um irmão para mim, é um cara que realmente eu considero que é um irmão. Senhoras e senhores, Alan Mosca, do Seed Special Paints aqui na área com a gente. Tá Boa chorando? noite, É, Alan. ainda não, eu tô estranhando, ele tá falando bem de mim. É que o começo do Normalmente, programa é assim, depois a gente vai... Mas depois muito a obrigado lenha, pela né? presença, viu? Obrigado por ter eu vindo que aqui. agradeço, tô feliz de estar aqui. Dá pra ver. Enfim, é meu jeito, né? Mas tô muito contente com o que você falou, e realmente é isso aí. Eu sou feliz pelo que eu faço e trabalho há muito tempo com isso aqui, gosto do que eu faço e é isso que é importante. E faz parte da nossa história, né, Alan? Assim, realmente você é um cara, o que você e a sua família fizeram e fazem ainda no automobilismo é muito legal. Mas temos também, né, Passa, mais um convidado também muito, muito especial. Quem seria? Muito especial. E é um cara muito especial pra mim também. Ah, é? É. Conta. Porque quando eu voltei a trabalhar na Band, a gente tá agora no Band Esportes também, mas quando eu voltei a trabalhar na Band, foi o primeiro cara que foi fazer uma matéria com ele. Olha, isso eu não E sabia. eu conheci ele através dessa matéria e eu fiquei muito feliz de conhecer ele. Foi uma conversa, ainda estava naquele período de pandemia, então foi à distância, mas foi um cara super gentil e solícito para contar a história dele, que eu não vou contar a história dele toda aqui, mas é um cara, assim como o Cid, é um cara muito, muito, muito importante para o nosso Brasil, para nossa arte, que está sendo estampada sempre nos capacetes. Os nossos dois convidados, eles se completam, Max Se Wilson. completam, fizeram uma parceria de muito sucesso, né? É isso. Posso chamá-lo? Por favor, senão você vai começar a chorar que nem eu que tô quase chorando. Que foi muito legal, eu espero que vocês gostem bastante do programa de hoje. Raí Caldato. Muito obrigada pela participação, Raí. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, ao lado do meu mestre e ídolo, Alan Mosca. E é uma alegria muito grande compartilhar dessa paixão com o Alan e com vocês. Bom demais, obrigado pela parceria e companhia de vocês aqui hoje. Eles estão quietinhos por enquanto, viu, galera? Porque eles não são assim não, viu? Daqui a pouco a coisa começa a ficar... Vamos começar o nosso interrogatório? Bora. Bora. Alan, eu te conheço eu te conheci, eu tinha 11 anos de idade. Então eu tô com 16, faz uns 5 anos. Na verdade, fazem quase Faz pouco tempo. 5 décadas que eu te conheço. Mas eu tenho coisas que eu vou perguntar para você hoje que da parte da história Sim. sua, do seu pai, que eu não sei. Me conta um pouco como é que seu pai
começou a se envolver com esse negócio de pinturas de carros de corrida e também de capacetes? Na verdade, assim, o meu pai, ele tinha oficina lá em Santo Amaro, que é perto de Interlagos, e em Santo Amaro se concentravam várias equipes na década de 70, Olha só aí, 60 ó. para 70. Que legal. Quem está aí atrás de você? Olha, o Sidão e o Nelson. Isso Saudoso aí foi naquela Cid. oficininha onde você me conheceu. Sim, sim. Naquela travessa e quem tirou a foto fui eu. Olha, que legal. E aí, de repente, meu pai e o sócio dele, o Rubão, que você Rubão, conheceu, conheço. também falecido, resolveram fazer um carro para correr. Porque todo mundo corria e tá aquela coisa, vamos fazer um carro. E fizeram lá um carro e puseram na pista, o carro faltava um monte, mas enfim, entraram no meio. Né? Eu, antes disso, eu já ia com meu avô para a pista. Que legal. Na década de 60, de 65 para frente, eu vivia grudado com meu avô Nelson Mosca. E a gente não ia para o estádio, chegamos aí para o estádio, mas a gente gostou. Meu avô era mecânico. Que legal. E ele adorava carro e chegou aí ver subida da Gávea lá, que era o seu Chico Landi, ele ia atrás. Então, isso pegou em mim e quando eu me vi, eu estava ajudando meu pai numa loja de carros. E daí ele, de repente, começou, quando chegou a Super V no Brasil, que vocês não vão lembrar disso, mas era uma categoria como se fosse uma Fórmula 3, mas era uma categoria que tinha um grid assim de 35, Onde começou 40 o Piquet, carros. por exemplo, né? O Alfredo Guaraná. O Ingo, o né? Ingo, Hoffman. E o meu pai já estava no meio, era conhecido, porque o carro dele não andava, mas era bonito. Daí, o Ingo comprou uma Brasília para correr de Divisão 3, que era Super V e Divisão 3. O Ingo corria nas duas. A Divisão 3, para quem não é dessa época, é mais ou menos equivalente. Os carros são diferentes, obviamente, mas não Stock Car de hoje em dia, né? Onde tinham pilotos, os melhores pilotos Os do Brasil. melhores pilotos estavam na Divisão 3. E daí o Ingo pintou essa Brasília, o meu pai pintou essa Brasília meio assim, vou pintar. E pintou. E o carro ficou fantástico. Nesse meio tempo, veio o pessoal do Giba, que era o preparador do Piquet e tudo mais. Veio um cara lá, que era um cara do Rio, falou, eu quero pintar o capacete. Daí meu pai, pintar capacete, tá aquele negócio. Mas ele foi lá, pintou o capacete, entregou. Depois de uma semana o cara voltou. Esse aqui também quer pintar. Isso foi que ano mais ou menos? Isso foi 73 para 74. Ou seja, 50 anos atrás. Mas hoje a CID Porque ficou a CID completou 50 anos. Que legal. Né? E aí a coisa começou a crescer. Meu pai tinha abandonado a oficina de pintura, de funilaria e pintura. Ele voltou com a pintura. E o meu pai, ele tinha um poder de criação tão bom, né? E ele olhava para o cara, ele era performático, então, não sei o quê. Eu olhava para o Max, capacete rosa da Barbie. A Barbie que o filme tá. Então. O filme tá agora, tu mostra Então, o mas sucesso. ele era assim, então ele sabia vender o produto dele, né? E teve a minha ajuda, assim, ó, você precisa aprender isso aqui. Falei, vamos embora. E o meu primeiro trabalho foi assim, 200 capacetes de skate para Gladson. Inclusive, Legal. eu tenho um lá na Gladson que oficina. patrocinou o Senna, inclusive, né? Exato, o Senna, o Nelson, né? A Gladson patrocinava todas as categorias. E todos os carros era a gente que fazia. Mas pode falar, Passa, Não, desculpa. eu ia tocar nesse assunto, porque a gente está com um Raí aqui também, né? E eu falei que os dois se complementam, porque a gente está falando Sim. agora da pintura de capacete. E falei lá também no início que eu conheci o Raí fazendo a primeira matéria. E a primeira matéria, justamente, porque o Raí é o nosso brasileiro, que em 2017, no meio de um concurso com 8 mil desenhos para capacetes. Pra Só quem? 8 mil? Pra quem? Para nada mais, nada menos do que o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton. Confere? Confere. E foi ele que passou nesse concurso, foi ele que em 2017 começou a fazer os desenhos pro capacete do Hamilton, né? Então, é interessante porque você está falando de como a vida, né, vai te encaminhando para fazer pois é. coisas. Você está falando do seu pai, que Foi. você começou a desenhar. E o Raí, lá no comecinho também, para fazer capacete,
Ele é design, mas ele não queria mais. Ele já tinha desistido desse mundo. Ele falou, eu não vou mais fazer isso, não tá dando certo. E aí veio a vida e falou, não, rapaz, você vai ter que voltar a fazer isso. Queria que você contasse também esse teu comecinho de história, com capacetes. Isso foi lindo, né? Porque eu falo que o automobilismo me salvou, né? E esse cara aqui me salvou junto. Então, eu tinha acabado de fechar uma segunda agência de publicidade em Campinas. E minha esposa Sabrina ficou grávida da nossa Helena. E eu falei, bom, eu preciso dar um jeito nisso, né? Não dá para ficar, né? Preciso tomar um rumo, né? E eu já tinha até fechado a agência, tal, desinstalado os softwares da minha máquina. Eu estava fazendo cursinho preparatório para concurso público, de qualquer coisa, auditor da Receita, o que viesse, totalmente fora, né? E aí apareceu o concurso do Bruno Senna. Em 2010, o Ayrton completaria 50 anos de idade. E aí meus amigos começaram, eles viram no Twitter, começaram a me mandar, Raí, você viu isso aqui? Você viu isso aqui e tal? Falei, puxa, cara, mas nem software eu tenho instalado mais, melhor não, tal, não sei o quê. O pessoal insistiu, falei, tudo bom, vamos participar. Aí eu falei, olha, que se eu ganhar esse concurso ou ficar bem colocado entre os 3 primeiros, alguma coisa assim, que seja um sinal para eu continuar, né? E graças a Deus a gente acabou vencendo. Mas o que mais é bom de concurso, viu? Não, eles falam numa simplicidade, né? Acabei vencendo um concurso com 8 mil participantes. Não, e o grande chamariz de tudo é que, assim, é uma homenagem para o Ayrton, né? Meu grande ídolo no esporte, através do Bruno, que é família, pintado pelo Cid Mosca, pelo Alan Mosca. Era o melhor de tudo, entendeu? Então não tinha como não participar. O que aconteceu nessa época é que eles queriam fazer uma competição de âmbito mundial. E quem estava selecionando, além... Meu pai já estava doente, mas ele também participou. Eu, meu pai, algumas pessoas do Instituto, o Bruno, né, a Bianca... Que é a sobrinha e o sobrinho do Ayrton. Acho que a dona Neide também. Bom, o pessoal do Instituto. E... Juro, quem bateu o pé para ser o dele, porque quando chegou, foi afunilando, ficaram 10 capacetes. E daí eu falei, é o do Raí, eu não conhecia ele, eu não conhecia. Tinha outras coisas muito boas lá, mas eu falei, não, esse, porque ele representava os 50, aparecia o número 50, e quem olhava achava que era a pintura do Senna. A pintura do Senna. Mostra pra gente esse capacete, Raí, que tá do seu lado aí, ó. Esse capacete que fez essa união aí de todos vocês. Exatamente. Olha que bonito, realmente muito legal. Dá para ver o número 50 ali, né? O 5 ali em cima. Exatamente, o 5. Né? Aqui você tomba o capacete, você vê o número 3 do tricampeonato. Então, aqui você aqui tem... é um 3, aqui você tem as número estrelas, as tricampeonato. Estrelas. Exato. Então, o e essa parte redonda, o que é? Então, uma coroa que ela... uma coroa, desculpa. Ela tem uma coroa de estrelas aqui, né? Onde 3 se destacam justamente do tricampeonato. Entendeu? E eu lembro até do Alan me ligando, o dia que ele me ligou, atendi, aqui é o Alan Mosca, eu tremi assim, nossa. Não, é muito legal isso. É gozado, né? É gozado. E aí, ó, ele falou, Raí, eu tinha feito isso bem grande aqui em cima, não sei se você lembra desse detalhe. Ele me ligou, olha, podemos deslocar para frente, diminuir um pouco, tem uma tomada de ar aqui. Eu falei, meu... Falou, tá você falado, tá falando. Né? E eu me lembro dele perguntar sobre o verde e o azul. Você tem alguma sugestão? Eu falei, eu manteria o azul escuro do Ayrton, mas o verde, vamos colocar um verde metálico só para dar uma modernizada. Sim. Deixar um pouquinho mais contemporâneo, né? Ele gostou da ideia. E se vocês olharem as sombras, né? Sim. Tem uma profundidade passando por cima. Quando eu desenhei esse capacete, eu imaginei como o Cid desenharia. Olha que legal. Então, esse foi meu ponto de partida. Porque por gostar de automobilismo desde criança e de desenho também, o que eu pensei? Eu preciso imaginar como que o Cid faria isso. Que legal. Porque é quase uma heresia mexer no desenho do Cid. Então, vamos mexer direito, né? Então, foi isso que eu pensei, basicamente. E o Cid aprovou, você sabe disso, né? Exatamente. Ele também não chegou a conhecer meu pai, porque no ano seguinte meu pai faleceu. Em 2012, eu chamei o Raí para ele conhecer a empresa. Olha que legal essa imagem aqui. Desculpa te interromper, Alan. O Bruno. Bruno Senna. Eu fiz 2, nós pintamos 2.
o Bruno correu, o que ele correu deu pro Raí e o outro ficou para ele. Né? Que legal. E o que aconteceu é que eu chamei o Raí lá e fizemos uma reunião, eu, ele, a Estela, e conversando com ele, eu convidei ele para trabalhar na nossa equipe. E antes do Raí chegar na equipe de vocês, já tinha alguém que não era então, da equipe? a gente fazia um rabisco lá, porque a gente começou a precisar do layout. Porque hoje todo mundo quer o layout. Mas na época do Cid, eu queria olhar para cada cara, ele desenhava, é isso aqui, e o cara aceitava, entendeu? E você tem uma ideia, nessa época, Alan, quantos layouts vocês fizeram ao longo desses anos? Muita coisa. Mas, eu tenho assim, pastas lá. Olha aqui, ó, alguns aqui nessas fotos, olha a quantidade. E eu imagino assim que por mais que tenha dois artistas, né, você e seu pai fazendo os layouts, desenhos, mas chega uma hora que a Haja imaginação... criatividade, a máquina hein? pifa mesmo. A máquina, que qualquer coisa que você crie, imagino, eu não sei, você me corrija se eu estiver errado, você fala assim, isso que eu estou criando já ficou parecido com o capacete do fulano ou do ciclano, como é que... Mas mesmo assim, como é que vocês conseguiram, antes da chegada do Raí, desenhar tanta coisa? Por experiência, você vai atingindo um nível de conhecimento e você... Lógico, você começa a falhar e começa a querer fazer, né? Seguir uma tendência. Às vezes o menino chega lá e fala, pô, eu gosto do Hamilton. E aí? Eu quero igual. Não, vamos mudar, né? Vamos mudar um pouquinho. O tio vai fazer aqui. Mas se deixar, Quero mesmo. eles querem igual, entendeu? Mas a gente vai dosando para não copiar nada de ninguém. O seu lá, já apareceu gente lá, eu gosto do capacete do Max. Daí eu pego... Não é verdade. Você não acredita, mas Não, é eu verdade. acredito. É difícil acreditar. Eu ia querer o Hamilton, a louca. Não, e aí você vai controlando justamente para não fazer igual. Aí tem que ser o capacete grande, e né? eu pra tenho ser o igual do arquivo, eu tenho ficha lá desde essa época de 73, que às vezes eu até publico, pego uma ficha lá de 1978. Aí eu escaneio tudo e publico. Nossa, os caras endoidam, meu. Posso fazer uma pergunta pro meu padrinho do meu filho, meu compadre? Compadre, Então tá. Alan, eu tenho uma... Você falou agora há pouco, né, que seu pai começou e de repente seu pai colocou você na equipe, olha, pinta 200 capacetes de skate na época, tudo. E você está falando tudo isso de uma maneira tão simples como pintar um capacete, fosse simplesmente pintar uma parede. Não era simples. Não é simples, não é nada deixa eu te contar. simples, porque assim, eu já vi o processo que vocês fazem, é um talento que vocês têm. Não só demora, mas assim, é um talento para pintar uma coisa de uma forma redonda, que é mais difícil ainda, você ter a simetria, tudo. Como é que você começou a ter esse negócio de artista? Porque isso é uma arte. Como é que você já mexia com o mais ou menos, desenho? eu vou Como é te que começou explicar. isso para você? Pra você ter uma ideia, os meus trabalhos são focados em geometria. É tudo com ordem, com tema geométrico, então simetria e tudo mais. Quando eu estava no ginásio, eu recebia a prova de desenho, eu entregava em branco e ia embora. Ué? Não sabia desenhar nada. Quando eu quis aprender, em 2 meses eu estava dominando. Meu avô também me ensinou muita coisa, não só o meu pai. Que o meu pai ele tinha que correr com as coisas, então às vezes ele faz aí, daqui a pouco eu volto. Você está errado, faz de novo que é assim, tá, corrige. E muita coisa eu fui descobrindo. Isso que é legal, porque se você pegar, sozinho, dar o peixe pro cara, o cara não vai aprender a pescar. Então eu tive que quebrar um pouco a cabeça, que o meu pai tinha o dom natural, conhecia tinta, conhecia pintura, então ele foi tocando para frente. Eu tive que me adaptar, né, e aprender. Eu acho que aprendi bem, mas assim, não foi, porque eu era muito jovem, então quando você quer fazer um negócio, quando você é jovem e quer fazer um negócio, você aprende muito rápido, entendeu? Então difícil, eu comecei a criar processos para o negócio andar mais rápido, né? Então, detalhe de molde, de desenho, para fazer dos dois lados, a simetria, que era importante, porque você tinha que desenhar e ir medindo um lado, medindo. Enfim, eu fui criando algumas coisas para facilitar, né? Muita gente me deu dica, né?
Meu avô me deu muita dica. Nessa época, até 80, meu avô ficava junto. Então, ele dava umas dicas. Meu avô não teve estudo nem nada, mas ele trabalhou com edificações, era mecânico, sabia mexer com medidas e tudo mais. E, enfim, eu queria aprender, queria estar no meio. Eu nunca falei, eu quero pilotar. Tinha o carro de corrida, ficou lá, anos jogado lá. Nunca teve interesse. Eu não, eu queria aprender, eu queria estar no meio. Sim, eu queria sim. estar no meio de corrida, porque eu sou um fã de corrida desde criança. Desde os 6, 7, 8 anos. Eu lia 4 rodas, lia autoesporte. Eu gostava do negócio, entendeu? Eu gostava de ir na pista, como gosto até hoje. E aqui a gente tem na mesa, né, alguns pilotos que Sim. passaram aqui. Então, aqui aponta aí o dedo para os capacetes aí que você... Tem o do Raí ali, que ele falou que foi o começo da conexão entre vocês. Aí do lado tem o capacete do Rubinho, que hoje o capacete do Rubinho, assim como o capacete do Ayrton Senna, que vocês da CID são os únicos autorizados a fazerem réplicas, que as pessoas interessadas podem entrar o quê? No site do CID? É só entrar no site, lá tem um caminho para Tem o caminho. comprar. E agora tem a réplica do Rubinho tem também, do né? Rubinho, Que é outro tem cara do que fez Piquet, história tem do aqui. Emerson, né? Esse do Rubinho é da primeira vitória dele, 2000. em 2000, de Ferrari, Hockenheim. A corrida memorável, né? Que ele largou em 18º e ganhou a corrida. Foi Esse demais. do lado aqui. E de Isso quem aqui que eu é? trouxe, é do Emerson, mas vocês podem notar o visor dele e o peso do capacete. Por isso Pega que na mão, já que é pesado, Ó. faz sua força aí. Não dá para exprimir isso aqui, explicar, mas é tipo 60% mais pesado que um capacete de hoje em Olha a dia. imagem atrás de você aí agora, ó. Olha o capacete aí na cabeça do piloto, talvez o mais importante para nós, né? Esse que abriu as porteiras da Fórmula 1 para os pilotos brasileiros. O dia que da eu Fórmula fui Indy. falar com esse cara aí a primeira vez, foi difícil. Emociona, porque né? Era porque eu falo sempre que, na época, no Brasil, né? Era Roberto Carlos, Pelé e esse Emerson. homem aí. Eram os 3 caras que, sabe, os bacanas do Brasil eram esses 3 aí. Nossa, e foi demais. Meu pai foi lá, ele viu a pintura do Ingo e chama o cara aí. Daí O Emerson viu a pintura do Ingo. Então, o Ingo foi correr na Fittipaldi, acho que foi em 77. E aí ele chegou lá com o capacete, né? Pintado Pôs lá por pro vocês. cara, daí, nossa, capacete bonito, pintou na Inglaterra? Não. Como não? Um cara aqui de Santo Amaro aqui pintou. Meio longe Chama da ele Inglaterra. aqui. Daí o Ingo ligou, o Ingo ligou e chamou o Cid lá, né? E o Cid foi tremendo. O Emerson, como? Daí foi lá e... Então, em 3, 4 anos, a gente tava pintando o capacete de um bicampeão mundial. E esse carro aqui, ó a bandeira. Também esse carro foi a gente que pintou. Bandeira ali com movimento, né? Como se tivesse... Que ele adorava, meu pai adorava a bandeira. Não, os fazer essas efeitos que coisas. vocês inventaram nesse próprio capacete do Emerson de quase 50 anos atrás, isso aí é uma coisa que não existia no mundo, né, Alan? Tô falando besteira ou não? Não tinha. Não tinha no Quando mundo esses efeitos, meu né? pai se inspirou num artista plástico, pintava quadros, tudo, um italiano chamado Vasarely. E ele não fazia exatamente isso, mas fazia coisas desse tipo. Eu tenho o livro desse cara, é fantástico. E esse capacete aí, por exemplo, quando eu falei de sistemas que eu fui recriando, para fazer esse efeito aqui, né? Eu levaria, na época, 1 dia e meio, 2 para fazer. E eu fui criando sistemas para fazer em 40 minutos. Olha que legal. Caramba. Entendeu? Mas coisa, né? Meu pai faz isso aqui, eu ia lá, fazia como? Eu fiz, você não pediu para fazer? Fiz. Então, era isso daí, foi uma agilidade que eu dei. Não é que eu era melhor. Depois que ele viu eu fazer, então daí ele fazia igual, entendeu? Que legal. Não só, mas sob orientação dele. Eu nunca fiz nada fora disso, né? Mas aprendi e fui colocando, tinha a parte comercial minha que era importante. E, enfim, e assim, a proximidade com os pilotos, né?
Aí você conheceu muita gente, né? Tem gente que eu nem precisava ter conheço. conhecido. Nem todos foram Tá ali, flores. nem todos, nem todos. Deixa eu perguntar uma coisinha pro Raí, deixa eu voltar aqui para a história dele também. E voltar para a história de um cara que tá aí na Fórmula 1, que eu gosto um pouco também, que seu carinho que eu gosto um pouco Família também. gosta, né? E eu acho que esse vídeo é muito legal para quem não assistiu ainda ou para quem não conhece o Raí, né, para assistir, que foi o momento em que, inclusive agora, né, o Alan falando sobre essa importância de ouvir o outro, né? Ele aprendeu muito com o pai, você teve que ouvir muito também o que o piloto queria, porque você tem que criar algo com a identidade de que não é a sua, é de alguém que está te pedindo alguma coisa. E esse momento foi o encontro de vocês, mas eu queria entender mais ou menos como é que funciona a tua cabeça para desenhar algo de alguém que está muito longe, por exemplo, foi no primeiro momento num concurso. Como é que foi isso? É o que eu falo, o fato da gente gostar muito, e o Alan com certeza concorda comigo, o fato da gente amar o esporte já nos dá uma bagagem, uma cultura visual muito grande. Então a gente tem muita referência na cabeça, a gente faz um trabalho de pesquisa, mas esse trabalho é rápido porque a gente já tem uma cultura visual por gostar muito daquilo, né? E o briefing do concurso do Lewis foi muito sucinto. Ele queria um capacete novo para 2017 que tivesse mais vermelho. Ponto. Que fosse uma evolução de 2016. Era isso o briefing. Um tanto vago. Então, aí você tem de imaginar uma porção de coisas, né? Ele quer mais vermelho? Ok, a gente consegue encaixar mais vermelho. Isso na competição? Isso, né, no concurso. E aí o que acontece? Aí eu me toquei, eu mandei umas 4 opções, eu me toquei que o Lewis estava tricampeão do mundo. Ele iria lutar pelo tetra, coisa que o Ayrton nos deixou tentando ser tetra. Então o que acontece? A gente fez a opção amarela com as faixas laterais em alusão às cores do Ayrton e colocamos as 3 estrelas juntas ali. Tipo assim, ó, vamos tentar junto ser tetra. Né? Legal. Então você parte para o lado emocional. Quando você não tem muita referência, eu fui ali, o Lewis é fã do Ayrton, né? Ele deve ter boas lembranças do capacete amarelo, ele vinha usando o capacete branco, acho que umas 2 temporadas. O vermelho não foi problema encaixar, então a gente partiu para esse lado mais emocional, assim, e acho que funcionou, né? Acho que agradou o menino, Acho viu? que agradou. Desse lado emocional, não teve também uma parte que você colocou a cor daquele carro que é o Pagani, que ele tem, que é o roxo? Isso, exatamente. Para 2020, ele vinha, daí depois... É porque você continuou, né? Continuou. Aí 19 ele manteve o vermelho e branco, né? Ele até pediu para 2019 para a gente tentar um amarelo metálico de fundo, mas voltou atrás e ficou no branco. Aí para 2020 ele pediu que era uma cor nova, totalmente nova. Só que ele não sabia dizer qual. Aí vai aquele trabalhinho de pesquisa. Aí fomos no Pagani Zonda. Ou seja, se um dia eu pedir uma coisa para você conquistar um desenho do meu capacete, você vai pesquisar a cor do meu Gol, no caso? Sim. É mais ou menos... Eu vou dar uma stalkeada em você, entendeu? Basicamente é isso. A gente entra em rede social dos pilotos, dos clientes que tem Instagram aberto, a gente procura ver. Se o cara gosta de que time ele torce, que estilo de música que ele gosta. Isso, quando você não tem muita referência, é claro que tem aqueles briefing bem mastigadinhos que ele está dizendo tudo que ele quer ali. Mas em casos mais vagos, esse trabalho de pesquisa é importante. Nossa, que trabalhando. O detalhe que aconteceu nessa época, que para mim esse primeiro foi o mais bonito que você fez, ele não queria participar. O Raí? Porque ele estava cheio de trabalho e ele falou para mim, não vou fazer porque a gente está cheio de trabalho e tudo mais. Eu falei, quantos dias você precisa? Uns 15. Falei, não fala comigo mais. Só daqui 15 dias. E aí, a hora que saiu o resultado, foi uma choradeira do caramba. Porque eu liguei para ele, já estava chorando, aí eu comecei a chorar também. Porque, eu falei, você tem que entrar porque você vai ganhar. Olha que legal. Eu tinha certeza que ele ia ganhar. E ele classificou 2 ou 3? Teve 3, de 4 que eu mandei, 3 foram para selecionados. Nossa! Então 8 mil pessoas ele tinha que entrar. Brincadeira. Se ele não entrasse, ele não ia passar por tudo que ele passou de bom, né?
E eu ter esse prazer também de ter incentivado, que eu tinha certeza. E Raí, como é que é para você quando você tem um incentivo desse de um cara que nem o Alan, assim, quanto aquilo ali foi para você? Não, se ele tá falando é porque... Não, exato, foi uma chancela, né? Assim, eu estava preocupado, a questão do não participar, que janeiro e fevereiro, para nós, demanda é grande. É o pico do ano, né? E, pô, a última coisa que eu quero é dar mancada com ele, né? Ele sabe disso, a prioridade número 1 sempre é ele. Então, o que acontece? Eu estava querendo participar, mas eu tinha a responsabilidade de um monte de trabalho na fila. Ele até brincou comigo, deixa que eu me viro com o pessoal. Se concentra, tinha lá o do Max, faz. quem mais? Deixa os caras lá. Não é nada de importante. Esse cara, deixa que eu falo Depois com a ele. gente faz a correria. Mas valeu muito a pena Vale- fazer uma nossa, correria valeu depois, demais, né? valeu demais. Porque o teu reconhecimento mundial, Sim, eu acho que foi aí que também E você, contou. cara, que tocou num ponto que você falou agora há pouco também, Ana. Você falou que quando o Emerson viu a pintura do Ingo, ele perguntou se tinha sido feito na Inglaterra e tudo, né? Vou pegar aqui o capacete do Piquet, que tem uma coisa aqui, não sei se dá para ver, acho que não, né? Tem que focar, mas aqui tem um adesivo. Mostra aqui pro pessoal esse adesivo do Seed Special Paint aí. Que Isso aqui- você, na sua câmera, vai aparecer Peraí. melhor. Ah, Aqui, Consegue nossa, dar um mas é close muito- aqui, ó? Peraí, aqui, ó. Deu? Dá um zoom aí, ó. Sabe por que eu estou te perguntando disso, Alan? Porque eu, assim como tantos outros pilotos brasileiros Sim. que tivemos a oportunidade de correr fora do Brasil, eu corri na Europa, corri nos Estados Unidos, corri na Austrália, e aonde eu cheguei, e as pessoas, principalmente os pintores de capacetes desses países, então lembra que nos Estados Unidos tinha lá o Troy Lee, que é um cara que era Sim, oficial da sim. Bell, que é uma das marcas mais importantes de capacete. Na Inglaterra, o Mike Fairholm, que pintava os capacetes da Arai, Conheci esse cara, é que bem legal. pintou o gente capacete boa. meu. E quando eu cheguei lá para mostrar a minha pintura, ele viu esse adesivo da CID. Ou seja, como foi para vocês serem uma referência mundial? Porque na Austrália, a mesma coisa. Quando eu cheguei na Austrália, o cara lá que pinta capacetes na Austrália viu o adesivo da CID no meu capacete e falou assim: Meu, você pinta com CID? Todo mundo tem curiosidade, pergunta, para. E todo mundo quer saber de vocês. Como é que é para vocês? Quanto orgulho vocês têm de serem uma referência no planeta inteiro nesse segmento de pintura de capacete? Isso aí, lógico, além de ser um orgulho, é uma coisa que veio de uma forma tão natural. Eu nunca pensei muito nisso, mas o Cid, ele tinha um orgulho. Nossa, ele ficava, porque eu sou o Cid, ele imagine um cara simples, porque meu pai, você conheceu ele, mas ele era um cara muito simples. E ele alcançou esse sucesso todo, né? E teve toda aquela... Não é só sorte, mas ele apareceu no momento certo de pintar para o Emerson, para o Nelson, para o Ayrton e para outros, né? O Raul, o Gelmin. Olha aí essa imagem, desculpa te interromper. Olha Olha, aqui nós aqui, ó. olha, nós três, nós éramos jovens aí, ó. Para quem não teve a oportunidade, a honra de conhecer o Cid, tá ali do lado direito ali da imagem. ó. Essa foto, se eu não me engano, é de Eu tava 2000. na Austrália, por causa dessa aba Exatamente, aqui, 2002, 2003, mais ou menos. Essa foto aí do saudoso Cid, que começou tudo, né, Alan? Seu mestre, seu pai e seu ó. Ó, mestre, tá vendo né? as estrelas? ó? Sim. Porque você já tinha testado Fórmula 1. Sim. Então, nesse capacete aqui, você recebeu as estrelas. Foi graduado como piloto de Fórmula 1. Sim, né? sim. E o que acontece, eu tive um evento em 2006, eu acho que foi 6 ou 7, lá em Indianápolis, que era Red Bull Helmet Art. A Red Bull fez lá e tinham lá pintores de capacetes do mundo inteiro. Tava o Troy Lee, tava o cara que pinta para Schubert, todo mundo lá. Foi muito legal. O Bruno da Artimix foi com a Sim, gente. sim. E, a hora que chegava lá e mostrava o Cid pros caras, apresentava, o cara virou tava uma vendo o estrela, Papa. porque esse Mike Fairholm, bati vários papos com ele, um cara hiper legal, boa gente também. Ele é um dos veteranos também desse negócio. Era o pintor, não sei se ainda é, mas era o pintor oficial da Arai, que é uma Arai, das marcas, não sei se é hoje ainda. Foi tão legal o evento e que ali a gente conseguiu... O Cid tirou o maior sarro do Troy Lee, cara. Ele ficou falando pro Troy Lee
O Troili chegou lá, você é o Cid, pô, eu pinto, não sei o quê. Né? Eu falei, eu sei, eu te conheço. Você se inspirou em mim. Olha ele, o Cid dá umas deixas. Ele Olha só a imagem do Cid aí com os capacetes. Capacete do Emerson aqui nesse canto esquerdo da tela. No canto direito, capacete do Piquet, que tem aquela gota ali que tem a ver com a bola de tênis, né? Aqui é a costura, né? Isso. Aí tem o capacete do Senna, que eu depois vai falar um pouco sobre ele também. E esse capacete aqui, se não me engano, foi a Fórmula 1 que pediu uma comemoração. Na verdade, foi o pessoal da FIA? Do escritório da Fórmula 1 aqui, através do Tamas. O Tamas, que era o organizador do E o Grande Bernie Prêmio do Brasil. Eccleston pediu para o Cid criar um capacete para o 50º ano da Fórmula 1, que foi em 99. Começou em 50, 99 era o 50º ano. E aí, isso aí foi muito legal também. Era um dos maiores orgulhos do meu pai, era esse capacete aqui. Eu lembro. E aqui tinha vários detalhes, o selo que eles criaram, o tempo passando, era um degradê aqui da bandeira quadriculada, o ouro pelo Jubileu de Ouro, Sim. Enfim, os logos, os países que até então participaram dos campeonatos. Meu, foi muito legal. Tem muito detalhe, né? Tem. Quando você vai lá De para artista, ver né? como é feito, é isso que você fala. Parece ser simples. Ele fala que não, a gente faz um capacete. Tarará. Eu fui lá na fábrica para conhecer, eu fiquei, não é possível que é feito assim. Ele Não, assim, mas e é uma coisa manual, Não, sabe o que é uma acontece? coisa Quando eu fui no... super É eu já fui artesanal, várias né? vezes, mas a primeira vez que eu fui na oficina, eu via você desenhando os capacetes, assim, é equivalente você ver um piloto na pista fazendo uma volta rápida, um Senna da vida, um cara assim, porque realmente é uma arte, né? O cara pilotar bem, assim como é uma arte que vocês fazem, a facilidade, a naturalidade e o resultado final, que é o que mais importa, né? Realmente é um negócio... Isso aí, o nosso prêmio é esse, ver o piloto feliz com a pintura, né? E isso geralmente acontece. E um dos motivos até da gente chamar o Raí para a equipe foi esse. O Raí tem o traço do Cid. Eu não chamaria ele se ele não fosse... Ele tem a linha de criação dele, é paralela à do Cid. E isso aí é importante para a gente manter aquela frequência do Cid Mosca, entendeu? E isso aí foi... Bom, o Raí é fantástico, eu não posso falar que eu sou suspeito, mas ele é um cara... Eu tenho o maior orgulho dele fazer parte da minha equipe, ele sabe disso, eu falo toda hora para ele. O pessoal da minha equipe lá de pintura adora ele também. Minha filha Estela, todo mundo lá. Vou até fazer uma pergunta para o Raí sobre essa relação sua com a equipe da CID. Mas antes a gente tem um recadinho, né, parça? Bora pro recadinho, senhoras e senhores. Vem com a gente, hein? Já ouviu falar em transição energética? Ou sobre como as energias renováveis são tão importantes para um mundo mais sustentável? Vamos ver esse recadinho da Enel? Bora! Imagine um mundo mais limpo e eficiente, onde tudo funciona pela eletricidade gerada por energia limpa. Isso é o que a Enel quer oferecer às novas gerações. Um Brasil com menos emissões de carbono, mais sustentável e melhor para todos. Temos soluções em energia para eletrificar o seu dia a dia e facilitar a sua vida. Seja na sua casa, na sua empresa ou na sua cidade. Comece já sua transição energética com a Enel. Escolha um amanhã melhor. Acesse enel.com.br. Você viu como a Enel pode ser sua parceira rumo ao amanhã com zero emissões de carbono? Comece já sua transição energética com a Enel. É só acessar enel.com.br. Repita! enel.com.br. Sua voz é mais bonita, viu, parça? Tem que admitir isso. Tô rouca. Posso fazer uma perguntinha pro Raí? Sempre. Raí, você falou que era fã da CID. É muito engraçado, né? Você ver o Alan falar que você tem traços do pai dele. É um negócio assim... Não vou nem entrar nesse âmbito, mas realmente chega a emocionar. Como é que foi para você? Você ganhou esse torneio da pintura do Hamilton, mas como é que foi para você o começo dessa parceria oficial entre você e o Alan? E a minha pergunta também, complementando, você imaginou que depois de tantos anos sendo fã do Cid e do Alan, que são pessoas assim tão simples, tão humildes quanto o Alan quanto o Cid era também, você imaginou que fosse assim? Ou você imaginou que fosse chegar num lugar assim,
tem 2 estrelas lá dentro, devem ser pessoas assim um pouco de nariz em pé. Como é que foi o começo para você e a sua surpresa de estar ao lado de um cara tão simples, apesar de ser esse grande artista que é? Foi uma surpresa. Eu realmente me senti muito respeito, né? Porque eu ia para Interlagos desde 90, fui 30 GPs Brasil ao vivo, né? De 90 a 2019. Deu interrompida com a pandemia, mas a gente vai voltar. E eu pegava aquelas revistinhas que distribuíam Interlagos e os capacetes, sempre tinha uma matéria do Cid. Falei, isso aqui é tudo que eu queria ser, né? É tudo que eu queria ser, mas falar que eu ia imaginar, que eu imaginava, eu fiz faculdade de desenho industrial, né? Sou formado em design mesmo. Assim, claro, eu queria que a arte me levasse para o outro lado do alambrado, da arquibancada para a pista. Sim, sim. Mas imaginar que eu ia fazer parte da equipe, conhecê-los, isso eu nunca poderia imaginar. E sim, eu imaginei assim que, poxa, é o Alan, né? É o Cid. Ele falou no telefone, não, vem aqui, me avisa com antecedência, vem aqui e tal. E eu, né, porque é muito respeito, porque eu tinha plena consciência que eles eram as referências, né? Que eles são referência até hoje. Então, eu me senti intimidado, de certa forma. Agora, eu nunca poderia imaginar que meu hobby ia virar profissão. Então, teve esse lado muito bonito da vida. Eu me preparei para isso, mas, assim, quando o Alan fez o convite para mim, eu já tinha 10 anos, né? Então 37 anos. Né? Não era tão garoto mais. Então, aquela altura da vida eu não esperava essa reviravolta. Né? Então foi muito gostoso transformar a minha paixão em profissão e com eles, né? O legal de tudo, eu falo isso para o Alan sempre, é que foi com eles, com todo respeito aos outros estúdios, lógico, colegas, concorrentes e tal, mas para mim tinha que ser com eles. Mas você falou de uma coisa, né? E eu puxei esse assunto porque realmente eu perguntei como é que foi impactante para você esperar uma coisa e ter outra muito melhor nesse sentido humano, né? Exato. E eu fiz essa pergunta porque o Alan, além de ser um grande artista, toda essa referência que a gente está falando, mas assim, ele no meio do automobilismo, como você trabalhando com ele agora já percebeu, ele é um dos caras mais queridos. Eu acho que um dos motivos é justamente essa humildade que ele tem. O Alan é um cara que, se entrar lá um Rubinho Barrichello para pintar um capacete, ou entrar uma pessoa que nunca pintou e vai pintar um capacete na vida que seja, ele recebe da mesma maneira, da mesma atenção. Então, realmente, eu acho que isso aí paciência, viu? não porque é quando comum, eu fui, né? Principalmente para pessoas que são extremamente referência ou destaque, não seja o segmento que for, no esporte que todo mundo, a arte dele, do Alan, do Cid, todo mundo, o mundo inteiro conhece. Então, realmente, eu acho que você teve essa... A gente se sente em casa na hora. No primeiro contato, pessoalmente, eu já fiquei totalmente à vontade. Né? Com perdão do trocadilho. Agradável, com perdão do trocadilho, a mosca branca. Né? você encontrar nesse meio, né? Às vezes tão sisudo, tão sério até pelo nível de investimento, de concentração que é requerido nesse meio. Você encontrar uma pessoa tão descontraída, né? Tão leve. E é um amigo, né? Não, é um irmão, e é um irmão cara mais velho. Que, além de tudo, né, um complemento disso, hoje, no Brasil, existem outros artistas, outros estúdios, graças ao trabalho deles. E é legal que mesmo as pessoas que hoje estão no mesmo segmento, entre aspas, são pouco concorrentes, né? Sim. Mas todos eles admiram o Alan, são amigos. Ele falou que levou o Bruno da Artmix, né? Que é um outro estúdio. Na verdade, o Bruno me levou junto. Que legal. Ele que legal, arrumou tudo e não, o Cid e o Alan tem que ir. E ele ficou lá com a gente, foi o maior parceiro, um grande mas acho que essa postura tão humilde de vocês, tão simples, fazem até com os seus concorrentes que também se inspiraram em vocês, tem essa parceria com vocês. Eu vou falar para você o seguinte, todos os estúdios eu tenho contato e sou amigo de todo mundo. Pavão. Pavão é meu irmão. Na verdade, tudo irmão mesmo. Mas eu gosto de todo mundo, eu curto o trabalho de todo mundo, entendeu? E se precisar, meu pai orientou muito o Pavão, gostava muito do Pavão. Né? Pavão, para quem não conhece, né? Um dos artistas também que pinta capacete, carros. Mas hoje ele está mais no negócio de fibra, né? Faz carenagens, peças para carros de corrida. O Bruno corrida. também gosta da gente, do meu pai, da Estela, da minha filha.
E eu vou falar um negócio, outra coisa. Tem muito piloto que nunca pintou comigo e é parceiro pra caramba, amigão igual, meu. né? E, o mundo tá aí, é para todo mundo viver, não é Sim, só eu lógico. que posso pintar, né? Isso aí, a gente previu isso aí, eu e meu pai, quando a gente começou, meu pai falou, ó, daqui 15 anos, 20, vai ter muita gente fazendo isso que a gente faz. Vamos aproveitar agora, vamos trabalhar, fazer de tudo aqui para a gente conseguir construir alguma coisa, porque depois vai ficar difícil. Olha só, e a visão Sim. que ele teve, e ele conseguiu aproveitar muito bem o tempo que ele teve de dianteira, Sim, né? sim. E amealhar tudo que ele podia na época, entendeu? E construir um patrimônio e tudo mais, né? Para a família toda. Então, ele tinha essas visões, entendeu? Então, isso também... hoje em dia, o mercado é disputado, sim. Uhum. Por isso que eu tenho o Raí, tem uma equipe lá. Você vê, sobra gente. Você conhece o meu pessoal lá. Até te fazer uma pergunta do seu pessoal. Desculpa te interromper, mas assim... Não, tá bom. Eu acho que... Quanto a equipe sua, que tem pessoas lá que estão lá com vocês desde o começo quase, o Nelson, por exemplo, que gosta muito de cachorro. O Nelson é um dos pintores do Alan, ele tem pavor de cachorro. Eu tinha um labrador preto. E um dia o Nelson estava trabalhando lá, eu cheguei no estúdio lá com o meu cachorro, e o Nelson estava assim, quando ele deu de cara com o meu cachorro, ele quase infartou, ele quase chorou. Mas ele é assustado. Ele é assustado. Mas qual a importância dessas pessoas? Eu citei o Nelson, mas tem outros também, dessas pessoas para toda essa história já de meio século. O Nelson está lá há 37 anos comigo. Olha que legal. O primeiro emprego dele, está comigo até hoje. É uma referência para mim. Uhum. Tem o Getúlio, tem o Peri. O Peri está lá também uns 30 anos, entre idas e vindas. E o filho dele está lá trabalhando comigo. Que legal. Hoje tem o Daniel também. Tem o Daniel que fica na parte de organização de tudo. A Estela, sua filha, que já é a terceira geração da família já. A Estela foi importante porque ela profissionalizou o negócio. Verdade. Era muito assim, sabe? Cata aí, faz, não sei o quê, e não tinha muita... Então, quando ela tem 11 anos que ela está lá comigo, ela colocou ordem na casa. Então, hoje, e é verdade, o Raí sabe disso, se eu quiser sair 6 meses e não aparecer lá, a Cid não para. Entendeu? Porque funciona por causa do Raí, dos meninos, do Daniel, da Estela, toda a estrutura montada, entendeu? Mas 6 meses ao longo de um ano é mais ou menos o tempo que você passa jogando golfe também. Exatamente. Você já programou a Estela justamente para isso. Handicap... Aproveitar um pouco, deixa aproveitar um pouquinho, Marcos, pelo amor de Deus. Trabalho. Não adianta, na hora que... Não adianta, eu trabalhei tanto, né? Verdade. 50 anos trabalhando nisso, para quê? Para poder... Aproveitar um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Seguinte, deixa eu colocar aqui, chamar o cara que vai tá sempre ligado. E faz as melhores perguntas normalmente, né? Eu não lembro qual que é ele essa consegue, não, numa pergunta, ser melhor do que a gente em 18 cada um. Vamos chamar seu Calico na área. Esse é o Calico. Eu sou fã dele. Vamos lá. Eu queria perguntar para ele, pro Mosca, que o rei do capacete, pai dele e ele, sobre o capacete do Senna. Mas para mim hoje, na atualidade, o capacete mais bonito é do Hamilton. O do Verstappen também é bonito, mas o do Hamilton é mais bonito. E outra pergunta para ele. O capacete do Senna era exclusivo, né? Não tem igual, em matéria de boniteza não tem igual. O capacete dele era exclusivo, então, de toda a Fórmula 1 era o capacete mais bonito que existia. Eu acho que ele ficou nervoso dos nervos. Ficou emocionado, seu Calico ficou. Porque ele perguntou, mas não perguntou. Ele perguntou, mas respondeu. Respondeu e perguntou 3 vezes a mesma coisa. Porque ele só botou ali, é bonito. Vamos resumir. Capacete do mais bonito é o do Hamilton. O Rai vai falar um pouco sobre isso, um pouco mais. Mas a história, que é uma história acho que muito legal, da pintura do capacete do Senna. Dá uma resumida pra gente como é que foi essa história do capacete do Senna. Então, eu já conheci o Ayrton desde 75, 76. Olha aí, Olha. Que legal. Esse cara era especial, meu. E olha o carinho que ele tinha com meu pai, né? Por isso que o meu pai adorava ele, meu. Mas, bom, enfim...
E eu conheci ele já há um tempo, de 75 para frente, porque eu ia no kartódromo e ficava vendo ao 42, ao 42, ao tal de Ayrton. E ele tinha uma tocada diferente para a época. Uhum. E eu falava pro meu pai, eu tenho um tal de Ayrton lá, o 42, o cara anda pra caramba, meu. Aí ele apareceu lá, fizemos a primeira pintura, que era branca e azul, simples. Depois fizemos uma que era igual. Lembra do Túlio Meneghini? Lembro. Uma Andava assim, pintura GPA. a segunda pintura, ele e o Túlio foram pro Mundial em 78, acho que era em Le Mans. Uhum. Mundial de kart. E daí fizeram a mesma pintura. E depois, em 79, fizemos essa pintura tradicional, né? Para os dois? O amarelo. Não, daí eram 4 pilotos. Ah. Era o Mário Sérgio. Do Carvalho, do filho do seu Mário. O filho do seu Mário, o Ayrton e mais 2. Não lembro se era o... Eu não vou lembrar agora, mas eram mais 2. 4 capacetes. A gente fez em menos de uma semana. Mas, desculpa, 4 capacetes diferentes ou 4 iguais? A mesma pintura. A equipe brasileira tinha que ter aquela pintura. Entendi. Uma pintura. E nós fizemos essa pintura para a Pro equipe Mundial de que ano brasileira. mesmo? Mundial Desculpa. de 79. 79. Estoril, né? Não Acho que é lembro. Estoril. E foi. Ele foi lá, voltou vice-campeão. Quando ele chegou, ele já ligou e falou, ó, vou ficar com essa pintura. Ah, já era essa pintura. Ele chegou e falou, ó, Alan, ó, o pessoal, avisa o pessoal que a pintura é minha, eu quero ficar com ela, tal, não sei o quê. E ficou. De 79 em diante, foi sempre a pintura amarela, com 2 faixas, a verde e a azul, filetinho e tal. E foi alterando por conta de patrocinadores. Não foi... Só alterou, assim, não radicalmente, mas alterou o amarelo fluorescente em 85 e 86, porque a Lotus era preta. E aquilo ficou o carro, Tinha o que capacete acender. ficou fantástico só naquele carro. Sim. Quando ele foi para a Lotus Camel, Já que era já o carro ficou amarelo, feio, que o capacete carro já era um outro amarelo, né? Aí voltou e 88 ele foi para a McLaren. Aí o seu Milton Pai do falou, Ayrton. ó, não inventa aquele amarelo que eu não gosto, o amarelão fluorescente. Eu já estava preparando para voltar. Aí o Milton falou, não inventa porque eu não gosto, eu gosto daquele amarelo mais gema, né? Sim. Ah, tá bom, seu Milton. Se você falar para ele, ele vai querer, eu não quero. Aí, ele era muito legal também, um camarada, gente boa também. Não sei se vocês conheceram, mas... Nossa, era 2 horas rindo. Eu ia lá levar capacete, senta aí. Pedia café, fumava pra caramba e contava piada, os causos dele lá. É um camarada legal também. Que legal. E só complementando essa parceria, como é que é a parceria de vocês quando começou com o Instituto Ayrton Senna? Então, durante a parte final da carreira do Ayrton, de 91, 92 para frente, aí começaram a acontecer essas coisas. Vamos fazer 100 capacetes para o Banco Nacional. Sem réplicas. Então começaram a fazer essas promoções assim do banco e outras coisas mais. E aí já tinha uma empresa de licenciamento das marcas do Ayrton. Era a Ayrton Senna Licensing. Então foi nessa época que a gente cedeu os direitos de criação da pintura do Ayrton para essa empresa, para o Ayrton, né? A pedido dele. Porque, lógico, isso não ia acontecer, mas amanhã eu chegava lá e falava, se essa pintura aí fui eu que criei, eu quero 20 milhões de não sei o quê, né? E tinha que ser formalizado isso aí. Nós fizemos a única exigência, que se houvesse venda de réplica, fosse a gente, isso foi meu pai que pediu, e que ele fosse reconhecido como criador da pintura do Ayrton no Instituto de Belas Artes. Só isso. E aí foi feito, né? E depois que o Ayrton faleceu, depois de 2 anos mais ou menos, nós fizemos o contrato já com o Instituto Ayrton Senna, né? E 28 anos de contrato eu tenho. Né? E é só o começo. Minha idade. Ô, Maxito,
Temos que ir? Eu vou deixar o pessoal curioso, porque claro que o Raí vai falar aqui também sobre como é que chegam os pedidos dos capacetes, né? Afinal de contas, são vários capacetes agora, mais do que um, vai mudando no meio da temporada, a gente está no momento de férias, depois, quando voltar, como é que vai ser, se vai ter mudança, se não vai ter. Então, a gente se despede agora do pessoal aqui para o Band Esportes e a gente continua o nosso papo com outras perguntas, mais perguntas, aqui no nosso bate-papo. O que você acha? Acho bom demais. A gente vai se despedir rapidinho. A gente vai continuar no YouTube, mas já que a gente vai se despedir da galera que está acompanhando pelo Band Esportes, Alan e Raí, a gente queria muito agradecer a presença de vocês. É uma honra, primeiro, ter amigos que nem vocês, mas ter uma referência mundial como você, Alan, e agora Legal. com a ajuda do Raí na equipe. Parabéns por tudo que vocês fizeram, que vocês fazem e vão continuar fazendo. Parabéns e obrigado Vamos sim, com pela certeza. visita. Obrigado vocês também. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. É uma Bom honra estar demais. aqui com vocês. É isso QR aí. Code na tela para você que quer assistir agora o restante do nosso bate-papo. Aprendi. Tá aí, ó. Difícil esse QR Code, É hein? difícil, eu falei que é difícil. QR Code na tela é só apontar a câmera do celular que você vem para o nosso YouTube, youtube.com/traduzindo F1. Beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Prontinho. Continuamos. Certinho. Ó, na mosca agora. Na mosca. Na mosca. No mosca. O que eu fiz? Ô, Raí, como é que funciona? E vocês, né, que tem que administrar tudo isso, como é que vem o pedido agora do piloto? Tem mais do que um capacete por ano? Você falou da alteração. Como é que funciona essa conversa mundial para os pilotos brasileiros? Como é que funciona o tempo, né? Porque aí tem que fabricar tudo. Não, E o aí, assim, cronograma eu quero todo, para né? ontem. Exato. E aí? E também pintar um capacete depois de você fazer o desenho não é a coisa mais rápida do mundo Exato. também. Exatamente. Como é que é o processo? Ó, que nem o Alan falou de criar processos, que ele criou muitos processos na época do CID, né? A gente procurou desenvolver ao longo desses anos, já são 10 anos da nossa parceria, passou rápido. Olha que legal. Olha. A gente procurou criar uma ficha de briefing, é uma coisa que eu procurei trazer da época que eu trabalhei com publicidade. Então, aquela ficha de briefing, tentando extrair o máximo possível de informações, né? Ela ajuda bastante, ajuda bastante. Claro que em alguns casos, o piloto, o cliente, ele mesmo não sabe muito o que ele quer. Ele quer um capacete nosso, mas ele às vezes não sabe nem cores, nem linhas, nada. Você manda umas referências para a gente ver, né? Nossa. Aí ele manda Que tipo um do trabalheira. Senna, manda um do Senna, um do Thierry Boutsen, sei lá. E a um do Estátua da Nigel Liberdade. Mansell. Estátua da Liberdade. E o Zeppelin, entendeu? Aí você, cara, você não... Por isso que é o tal do trabalho de pesquisa. Esse briefing é uma espécie de lição de casa para o cliente, para ele parar um pouquinho, que hoje as pessoas vivem na Sim. correria. É como se fosse uma liçãozinha de casa. Olha, senta, Foca. foca, vê o que você quer. É importante, parece você uma gosta, bobagem, mas ajuda a dar um norte para o cliente, né? E cada caso é um caso. A gente tem cliente que comprou aquela coisa da época do CID, da identidade visual, que capacete não se muda, né? E tem o cliente mais atual, mais moderno, não necessariamente mais jovem, tem Sim, sim. Mais recente. mais recente, vamos dizer assim, que ele não se importa de mudar, entendeu? Então, ele tinha um capacete mais parecido com o do Lewis. Ele viu, nossa, o capacete novo do Norris, que era uma coisa na linha do Norris. Tem muito disso nela. Tem. Então, hoje é difícil você traçar um perfil. A gente estava conversando isso hoje, inclusive. É difícil traçar um perfil único. Cada cliente é um universo à parte, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que chega... Desculpa. Deixa eu perguntar, Lógico. e quanto tempo demora todo esse processo? Por exemplo, alguém está assistindo a gente agora. Eu quero um capacete. Pra daqui uma hora. Quanto tempo antes ele tem que fazer esse pedido, por exemplo? A gente tem um processo conjunto, né, Alan? Que a gente, inclusive, a gente colocou nos nossos sites justamente para ficar bem alinhadinho. A gente pede entre 10 e 15 dias úteis para o layout. Claro que sai mais rápido que isso, mas é um até. Sim. Eu até deixo isso claro Sim. para contar com Claro. uma travada na criatividade. Tem um podcast para Uma fazer, tem alguma coisa, né? né? E o processo de pintura, pelo menos 30 dias, né, Alan? Na verdade, tudo é entre 30 e 40 dias. A Total. criação e a pintura. Às vezes até em 30. E às vezes Depende até da dependendo da pintura. época do ano, né? Porque o começo do ano, por exemplo, tem uma demanda muito grande. Sim. Ao longo do ano, todo mundo ali já tá de pintura atual, nova, todo mundo já... Aí fica um pouco mais tranquilo, né? Exato. E lógico, todo mundo deixa para Última último hora. mês. Último minuto.
E tem o imponderável também. Então, por exemplo, o Alan sabe disso. Isso acontece comigo e com ele também. Você está conversando com um cliente, se ele quer algo mais clássico, ele começa a falar, às vezes a ideia pula, surge do nada. Quer dizer, eu falo entendi para falar alguma coisa, que não dá para entender como isso acontece, né, parça? Como é que surge uma ideia? Fácil. Surge para Aqui o vocês, que são rabisco. artistas. Claro. Teve um dos desenhos do Lewis que eu acordei 3 da manhã, naqueles 15 dias que o Alan me deu. Eu acordei, nossa, eu preciso... a sorte que eu trabalho em casa, então desci do meu quarto, fui para o escritório, liguei o computador e comecei a fazer naquela hora. Que legal. É um insight, né? A minha esposa tira sarro, aquele vapor do box do banheiro tem capacetinho desenhado no vaporzinho, né? Eu fico desenhando no ar. Uma vez a gente estava no carro, a gente saiu para almoçar. Desenho invisível? Eu tava assim. Ele começou a rir da minha cara. O que você tá Porque fazendo? meu pai era assim. Meu pai fazia isso. Ficava, tá louco? Tá vendo coisa? Tá louco, não sei o quê. Tô pensando aqui. E Raí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que alguém te liga, fala, quero isso, quero aquilo, não sei o que e tal. O que é mais difícil? Você pegar um negócio do zero, um piloto, um cliente chega lá e dá uma série de ideias, ou você modificar uma pintura já existente? O que é mais difícil fazer? Excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Eu até hoje não consigo responder para você. Por exemplo, esse do Bruno, né? Baseado no do Ayrton. Você tem um respeito, é tão clássico. Que você fala para mim, Raí, quero uma versão modernizada, com pontinha, com mais efeito. Você se sente um pouco intimidado em evoluir algo que já está tão consolidado. Sim, sim. Mas é claro que fazer uma atualização de layout é mais fácil que criar do zero. Criar do zero. Mas o relayout também, ou a atualização, traz muita responsabilidade, né? E a outra pessoa gosta daquele layout antigo também, né? Então, qualquer coisa que você mude, você fica, mas eu acho que dá para mudar. E volta. Exato. Quando você tem alguma coisa já na cabeça formada, é difícil você... Tem situações também que o cliente ele quer uma modernização do design dele, mas ele quer manter alguma coisa que deixa o capacete antigo. Que nem ele sabe o que é também. Entendeu? E uma coisa... Tem que deixar sempre um gancho, né? Exato. Um elo, uma característica do antigo, Uma conexão. do novo, para você ver que houve evolução, né? Porque senão, se você muda radical, eu não gosto. Não gosto muito, mas a gente tem que aceitar. Mudar o radicalmente mercado. uma pintura existente, quer dizer? Tem cara que muda radicalmente, né? Você tá cansado de ver na Fórmula 1 aí. Os caras mudam radicalmente. Mas será que eles mudam ou também tem uma exigência de patrocínio? Então, são os pilotos, eu acho. São os pilotos. São os pilotos. A única coisa que o piloto tem uma São os autonomia pilotos. normalmente, com exceção da Red Bull, que tem as cores da a lata, AlphaTauri, tudo, Red mas Bull. o resto é tudo cada um por si, né? Isso, a única coisa que o cara é dono é a pintura dele, né? Sim, sim. Mais Somos ou bem menos, criativos. né? E, Alan, você falou uma Nem coisa que tanto. você falou ao longo desses 50 anos, né? Uma coisa vendo essas pinturas aqui me surgiu uma curiosidade. Você vê esses efeitos do capacete do Emerson, que a gente chamava antigamente de supra-sumo. Drops, drops ou colmeia. E o Emerson, por ser uma referência naquela época... Tentar mostrar? O Emerson, por ser uma referência naquela época, essa colmeia, eu lembro que nos anos 80, quando eu comecei a correr, muitos pilotos, como por exemplo o Rubinho, tinha essa mesma colmeia na no parte topo. de cima. Aqui, e não aqui já é outro, mas ele coincidentemente, esse efeito que está agora no topo do capacete do Rubinho, que tem nessa pintura, também veio do capacete do Emerson. Que eu não sei nem como é que chama esse Esse aí, então, isso foi criação do meu pai. O nome disso aí é Disc Laser. Ele apelidou. Parecia Disc Laser mesmo. Mas minha pergunta é, o quanto esses efeitos vão passando de geração em geração? Porque não é coincidência que o capacete do Rubinho tem duas coisas que, me corrija se eu estiver falando besteira, que vieram do capacete do Hamilton. Do Emerson. Porque o que acontece? Eu até brincava com o Emerson, eu falava, você é nosso top model número 1, pô. Sim, garoto Então, propaganda. quando a gente, ele gostava disso. Não, quando for lançar um negócio novo, faz no meu primeiro. Eu quero um negócio novo. Então, seu pioneiro. O Drops foi aqui, depois o Square, depois o Square com detalhes de cromo. Então, até que chegou nesse aqui, que tem aqui. Eu coloquei no nosso aqui também. E daí a gente fazia para ele. E você vê, esse efeito aqui,
ele ganhou a segunda corrida de Indianápolis com esse efeito. Então, é um negócio assim, ficou marcado, Sim. né? Porque o cara vai lá e ganha, puta, eu quero aquele negócio do Emerson lá. Foi aquilo que ganhou. Foi Entendeu? aquilo. Não foi aquilo, mas aquilo mas tava lá, sim, entendeu? sim. Daí o Aquilo cara fez parte. entendeu? Imagine pra gente fazer um negócio desse, pra um cara desse, e o cara vai lá e ganha coisa. Pra mim, é a choradeira por causa do cara ganhou, né? Você ficar doido, putz, meu capacete lá. Isso é legal pra gente. Ver o cara vencer com uma pintura. Imagine quando o Ayrton ganhou aquela primeira corrida lá no Estoril, Sim. que eu fiquei anos comendo ferro para desenvolver aquele amarelo lá. Porque não tinha. Só tinha esse amarelo aqui fluorescente, tinha para serigrafia, que é um negócio de impressão de roupa e tudo mais. E eu atrás de tinta para pintar e não tinha. Eu fui atrás de Color Gin, furava a lata de aerosol. E eu fui até... Misturava Não, com e daí- limalha de daí ferro. pintava, sujava tudo, tinha que tirar. Até que eu consegui. Eu fazia... O Christian Fittipaldi corria na Fórmula 3, na Ford. Eu fazia toda a corrida, eu pintava o capacete dele. Acabava a corrida, ele entregava, eu tirava tudo. Mas por quê? Porque eu estava testando para aprender a trabalhar com produto. E o negócio era assim, pegava... Se acendesse um fósforo lá no capacete... Não, ele desbotava. Ele desbotava. As cores Não aguentava o fluorescentes, elas sol, desbotam. entendeu? Olha. E Amarelava. aí eu fui até que eu fui na Color Gin, consegui invadir lá, falei, ó, eu preciso dessa tinta Pelo amor de Deus. na lata, não quero no spray spray. nem nada. Não pode, não sei o quê. Eu enchi tanto saco, os caras me venderam. Você parar de encher o saco deles. Não, ele comprava bastante. E daí, bom, tecnicamente não dá muito para explicar, mas eu diluía com thinner e o negócio coalhava tudo. Eu limpa aí, os caras pegavam benzina e limpavam. E eu peguei e falei, dilui essa desgraça aí com... Não vou falar o nome, mas eu dilui essa porcaria aí com benzina. Né? Olha só. E fui lá, pintei. O negócio ficou bom, secou. Dá o verniz agora. Deu o verniz. Achamos. Tá bom. Falei, que interessante. Então, era o jeito que a gente tinha de aprender, empiricamente, fazendo o teste. E eu levei Vocês inventaram. anos, né? Não, hoje tem. Se você pede, Mas tem na época tudo que é vocês tiveram lugar. que se virar Mas na inventando, época, né? daí eu Juntando uma vou coisa lá, com outra. pinto o capacete do Ayrton com essa tinta. Ele, na quarta corrida do ano, ele vai lá e ganha o negócio. Ganha lá no Estoril aquela chuva, com aquele carro lindo, que para mim é o mais lindo de E todos. na chuva acendeu mais ainda, né? Na chuva ele sai para fora Nossa, e tal. espetacular. Nossa, eu falei, meu Deus, ganhamos. E para mim, eu tô ganhando também. E o meu pai também, Concordo. entendeu? A sensação é E essa. isso aí foi com o efeito do Emerson e outro Nelson, quando ganhou a primeira vitória. Eu lembro, foi lá em Long Beach. Ele ganhou, o Emerson foi terceiro. Tinha 2 capacetes meus na corrida lá. E você falou do seu pai, do Emerson. Os capacetes, aquele adesivo que tem ali, é quase uma mensagem em inglês de quem pintou o capacete, que virou uma marca registrada Sim. de vocês. Quando vocês fizeram isso, vocês tiveram uma visão assim de divulgar realmente o trabalho? O Emerson. Ele que fez em falou, inglês ó, tudo? Põe aí, pintou o capacete. Ó, agora escreve aqui, Painted by Cid. E põe Brasil, porque senão vão pensar que o cara é inglês. Que vocês são... Mas, não, pode pôr aqui. Você vê, o cara bicampeão mundial, dono de um time de Fórmula 1, Queria e o cara divulgar. pediu pra pôr. Sim, Olha que só, legal. esse cara Legal. aqui, ele abriu a porta, janela, derrubou a casa pra você sair. Então, a gente teve essa eu não vou nem falar que é sorte, porque teve talento envolvido. Sim, tem mas trabalho. as Mérito, né? coisas foram caminhando para Você falou a ajudar. sorte, né? Eu lembro que esses dias a gente foi no podcast do Acelerados, foi muito legal, né? E o Gerson falou uma coisa, que é uma frase que eu nunca tinha ouvido, mas a frase que cabe também para isso aí. Que toda vez que a sorte olhou para você estava trabalhando. Então, Pois juntando é, uma coisa com mas outra, é né? verdade, entendeu?
Porque meu pai, ele ficava trabalhando que nem louco lá, e eu também, né? Eu estudava tudo e eu ficava louco, porque tinha que sair correndo, ir para a faculdade, voltar, não sei o quê. No fim, nunca fui buscar o diploma e fiquei onde eu tô até hoje, né? Posso fazer mais umazinha, parça? Pode. Estamos com tempo? Vai lá. Os convidados não estão enjoados da gente ainda? Acho que Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. A gente tem aqui, né, por exemplo, o capacete do Hamilton, que é um capacete que tem um monte de desenho, um monte de cor, um monte de linhas e tudo. Muito, muito bonito. E a gente tem pinturas como, por exemplo, a do Senna, como a minha pintura, que são pinturas assim extremamente simples no sentido assim, muito menos detalhes, muito menos linha, muito menos cores. O que é mais difícil para vocês desenhar um capacete desse cheio de tantos detalhes ou pinturas mais simples? O que é mais complicado de fazer? Obviamente, quando eu olho isso aqui, parece que esse aqui é muito mais complicado. Mas eu vejo a dificuldade. Eu sou o cara mais chato que você já atendeu nos últimos 50 anos, falando nisso? um dos. Tô bem ranqueado nesse quesito de chatice. Não, o que acontece é que o Max, ele É chato. Não é chato. Ele vai no milímetro. Então ele não, mas essa linha aqui, isso aqui, tá bom, tá. Não, mas não é aí. É assim, Nossa senhora! Você não acha que se a gente pegar. Tá bom, tá bom. Já louco me mandar para aquele lugar. É tão importante para um piloto. Então, eu vou falar. Acho que para mim e pilotos da minha geração, talvez hoje seja muito parecido, não sei, mas vou falar. Eu acho que assim, para mim, pelo menos, fala para mim. Bom, eu perguntei para você mesmo. Para mim, assim, eu acho que a pintura, para mim, na época, eu acho que tinha. Eu buscava uma coisa que descrevesse como eu era como piloto, como pessoa. Então, assim, eu tentei fazer uma pintura simples. Assim, um dos motivos é porque, mesmo na Fórmula 1 e também no kartismo naquela época, às vezes você pegava capacetes com muitos detalhes, você olhava de perto e falava assim, nossa, que lindo, que detalhe, não sei o quê. O cara estava a 10 metros de distância, Não a 200 sabia por nada, hora, você já não via mais nada, porque ia ficar um negócio muito abstrato. Assim. Quando você via pinturas mais simples, mesmo à distância, mesmo na Fórmula 1, quando aquelas tomadas de câmeras à distância, você via um desenho numa pintura mais simples. Uma outra coisa que você falou também do capacete do Senna, por exemplo, você colocar marcas que eu não tinha patrocínio nenhum, mas eu pensava, um dia, quem sabe eu Deixar tenha. espaço, né? Deixar um espaço para você colocar uma marca ali que não polua a pintura ou que não polua a própria marca. O desenho do meu capacete eu queria que demonstrasse assim, no bom sentido, eu era um piloto assim, eu sempre fui meio agressivo, de um piloto mais arrojado, então eu queria deixar uma cara meio de mal ali, de agressividade assim. Então eu queria era um pouco da minha personalidade. A linha vem aqui, cai aqui. Então faz aquela não é nada disso, né? Capacete muito bom. Nada de malvadão, nada. Mas Pra tentar botar a medo. aparência que dá, essa sensação que dá, né? E eu gosto das pinturas mais clean, mais limpas, né? Que tenham uma mensagem, né? Que fotografe imediatamente. Mas o que é mais difícil fazer? As mais simples ou as mais complicadas ou não muda muito? Complicado é complicado. A simples é assim, não tem... Não, que a simples acaba sendo complicada, porque quando você tem uma coisa muito simples, para ficar legal, tem uma arte ali. Mas justamente isso que eu estou mais. falando. Porque quando, às vezes, é simples, mas esses detalhes, eu quero aqui, quero ali, acabam complicando. E às vezes um hiper que nem esse do Hamilton, cheio de coisa, porque já tem tudo, a receita tá pronta, entendeu? Então não complica, mas não é tão difícil assim. A gente tem experiência, então não dá para nada mete medo. Você fala, esse aqui vai ser dose. Já viu de tudo. É meio por aí mesmo. Eu acho assim, acho que eu entendi o que o Max quis dizer no seguinte aspecto. É mais difícil você comunicar com poucos traços. Minimalismo, né? Menos é mais. O capacete do Senna disse tudo com 2 linhas horizontais. Sim. Né? Basicamente, é um espetáculo. O capacete mais icônico da história. Alguns anos atrás fizeram uma pesquisa, lá, e entre os 10 mais icônicos de todos os tempos, o Ayrton, e entre os 10 está o do Nelson e o do Emerson. Olha só. Entre os 10 tem 30% é de vocês.
É incrível. Legal. Né? Então, isso aí nossa, é uma honra. Meu pai não chegou a saber disso, mas Tá vendo lá de cima. tá vendo lá de cima. vendo. Tá vendo lá de cima. Mais É uma isso. última antes deles ir embora. Vai lá, parça. Você é a segunda geração, a Estela é a terceira e o Luigi, seu neto, Denezinho ainda. E se ele quiser dar sequência a essa saga aí? Ele vai, às vezes, lá na oficina. Pra você ficar babando nele. Babo. Baba, esse é um Aí babão. eu, Aí. aí eu pra vejo caramba. ele me vê, ele já pede o colo e daí fica apontando. Vai capacetes? montando o capacete, leva lá, leva ali. É incrível como pode ser coisa da cabeça da gente, mas ele fica olhando e lá tem aqueles nichos, a gente, Sim, a sim. gente aí vai lá. E nem fala ainda. Aí vai no outro. Que legal. É incrível, né? Mas eu acho assim, você tem que fazer o que gosta, né? Nossa, pra mostrar como é lá, né? Que tem os capacetes isso. atrás. Quem quiser ir lá, pode Olha ir. aqui, rapidinho, ó. Raul Boésio ali, Moreno, Gugelmin, desculpa, Felipe Massa, Aqui Piquet do Pedro lá, aquele colorido, as Pedro, cores. Não tô vendo o meu, extremamente Aqui decepcionado. Thiago Medeiros, Thiago Medeiros. aqui do Bruno Senna. Também nunca ganhou uma camiseta dessa, viu, parça? Você ganhou? Não. Tem umas duas já. Então, Não sei você. acho que não fizeram pra criança, não deram pra mim. Tem que falar com a Estela. Ela que faz as camisas. Mas eu vou trazer para vocês na próxima. Mas, meus amigos, a gente vai liberar vocês aqui, mas, olha, de coração mesmo, cara, não só agradecer a vocês dois, mas também dizer que é uma honra para mim ter um compadre que nem você, um irmão que a vida me deu que nem você. Amém. É um cara que realmente não escolhi você para ser padrinho do meu filho à toa. Então, verdade. cara, muito, muito obrigado pela amizade, pelo E o meu carinho. moleque é muito melhor que ele. Ah, mas também e já é maior, também não precisa muito, né? Não, eu falei em tamanho. E parabéns pelos 50 anos de história do seu pai, sua, da Estela, do Raí, do Nelson, de toda a equipe, de toda a família Cid Mosca, Cid Special Paint, porque realmente vocês fizeram e fazem história. E olha, uma honra conhecer essa história um pouquinho mais de perto. Obrigado, muito obrigado mesmo. E a gente vai continuar honrando o nosso trabalho, o nome do Cid. E tenho certeza que vai ter mais 50 anos pela frente. No mínimo. Com certeza. Ai, obrigada também. Foi muito incrível a gente poder reunir os dois aqui. Eu acho que casou, né? Esse momento de aqui em São Paulo, poder ter vocês dois. Então, obrigada também pela participação, obrigada por ter vindo, obrigada pelo trabalho e pela simplicidade também. A gente está falando do Alan, mas você é um cara muito incrível. São duas pessoas muito fáceis de conversar. É isso, vamos tomar um café, vamos... É muito legal ter vocês e poder conversar com vocês. No caso do conhecer. Alan, ele convida, mas não paga, paga nada. Você tá bem mal, porque ele também pagou um Mas você já cafezinho, viu- rapaz. Pagou pra você? Será que é comigo, então? Eu acho que é com Kalinka, você. pode você já ser. viu dinheiro na mão dele? Jamais. Jamé. Tá Jamais. explicado. Esse daí não tem carteira. Não tem Mas vocês dinheiro, são é especiais diferente. A demais. carteira Não, tenho. você não tem carteira. É diferente. Bom demais. Obrigada, Obrigado, viu? viu, pessoal? Eu agradeço a vocês pelo convite. Mais uma vez, é sempre uma honra estar junto com o Alan, vivendo o meu sonho, da oportunidade que ele me deu. Né? Que você mereceu. Obrigado. E a gente honrando o Sidão aí, se Deus quiser, tá contente com o nosso trabalho lá de Com cima. certeza, Com tá. certeza. Bom demais. Fechou, parça? Muito bom. Pedir joinha? Pedir inscrição? A gente sempre esquece essas coisas, né? Bem no final, sempre no Esquece, tchau. mas já eu esqueço. desistiu quase. É Vamos porque pedir. assim, se você gostou, já era pra ter dado like, se você Mas gostou, se já não era pra deu, estar tá em tempo inscrito, ainda, né? por aí. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Toda semana a gente tá aqui pra falar de automobilismo e eu acho que isso aqui é muito legal, mostrar outros lados do automobilismo, mostrar as pessoas que estão por trás disso tudo. Então, obrigada mais uma vez, obrigada também você que traz parceiros super legais. Eu conheço esse mundo do automobilismo muitas vezes junto com você que está aí do outro lado. Então, para mim também é uma honra estar aqui, conhecer e viver essa história de perto. É muito legal. Obrigada. Legal, obrigado. A gente que agradece. Obrigado, pessoal. E a gente se volta na semana que vem para falar um pouquinho mais sobre automobilismo, contar um pouco mais de história. E isso. até lá, pessoal, a gente se vê. Tchau. Um beijo. Até.